O Brasil, um país considerado jovem, vive o aumento da expectativa de vida. Até 2060, a população com 80 anos ou mais deve somar 19 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Como a sociedade e o governo estão se preparando para atender a esta demanda? Pois nós aproveitamos um dos maiores eventos na área, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano aqui da UPF, para conversar a respeito do assunto com especialistas que estiveram aqui palestrando. Estão com a gente no programa desta semana um médico sanitarista, professor da Universidade de Bolonha, na Itália, pesquisador do Laboratório Ítalo-Brasileiro Ardigò Martino, a professora e pesquisadora do mestrado em Envelhecimento Humano da UPF, Marilene Portela, e a doutora em Educação com ênfase em Saúde Pública, Vanderleia Laudete Pulga. Sejam todos bem-vindos ao programa desta semana. Em primeiro lugar, professora Marilene, como é que foi o evento, o Congresso de Envelhecimento Humano? Foi mais um grande evento realizado aqui pela instituição. Olha, resumindo em uma única palavra, eu poderia dizer que foi um sucesso, porque programar um evento, planejar um evento desses demanda um grande esforço, mas houve uma participação muito expressiva e talvez por isso, e a avaliação que a gente tinha durante o evento nos dá a certeza de que foi bem sucedido, atingiu o objetivo que a gente queria, que é sensibilizar as pessoas para essa questão do envelhecimento humano. Então, quando a gente tem um evento com quase 1.000 inscritos, como foi, e até a sexta-feira de tarde a plateia estava lotada, então é uma satisfação muito grande. Então o evento produziu resultado, tanto é que a gente continua com uma agenda pós-evento evento bastante produtiva, né? Fazendo alguns encaminhamentos pertinentes. Bom, professor, quais são os desafios da sociedade e do governo diante desse envelhecimento da sociedade, que ele é evidente, ele é progressivo, não é? Nós estamos preparados para atender essa demanda? Obrigado, estou muito feliz de estar aqui, agradeço. Eu trabalho na Itália, no contexto italiano. Nós somos, na Europa, um caso bem específico, Itália, Portugal, Alemanha, com uma diminuição da população. A gente, como Estado, não só tem um problema de envelhecimento grande da população, mas também tem uma redução da população, porque tem um saldo de natalidade negativo, às vezes se mantém, às vezes fica negativo. Então, são os dois processos que vão em paralelo, envelhecimento da comunidade e redução da quantidade de jovem na comunidade. Pode imaginar, essa é uma mudança muito radical. Na região Emília-Romanha, onde eu moro, 1/3 da população tem mais de 65 anos e já 10% da população tem mais de 85. Do ponto de vista dos serviços sanitários, significa que a maioria das pessoas que são atendidas são pacientes com doenças crônicas. Isso não significa poucas pessoas, significa que nós temos ao redor de 92% da mortalidade por doenças não agudas. Então, o serviço tem que entrar dentro dessas questões com grande força, não é mudança de pouco. Mas também a estrutura social mudando, nós temos um hábito, uma construção da sociedade, né, do bem-estar social, onde uma grande parte da população jovem trabalha, paga imposto, e com esses impostos nós beneficiamos uma parte da população menor, que se aposenta ou usa o sistema de saúde de maneira mais intensiva. Agora, imagina o que acontece em uma sociedade onde a maioria das pessoas são idosas e já se aposentando ou aposentada e tem uma base populacional menor, o que é um grande desafio, né, para esses estados. Que grande transformação. Isso não só do ponto de vista, por exemplo, da aposentadoria, mas pensa em estrutura social onde as pessoas ficam trabalhando muito mais.
chegam a trabalhar há 70, 75 anos. E pensa, por exemplo, na área da saúde. As novas tecnologias, utilizo de internet, computador, smartphone, com profissionais que não têm essa capacidade, não têm essa vontade de se atualizar. Então, só como muda a estrutura do trabalho, não é? Dentro da saúde, mas no geral. Então, não é um desafio pequeno, é uma mudança epocal, eu acho. Uhum. Bom, na Itália, como é que isso está sendo revertido ou se está sendo pensado? Como é que isso está sendo pensado na Itália? Veja, essa é uma questão que a própria OMS está apontando faz muito tempo. Porque quando eu falo de envelhecimento da estrutura social, também os políticos envelhecem. Então, tem uma capacidade de resposta e inovação que é bem reduzida. Nós estamos em uma grande alerta, porque desde os anos 2000, que a OMS estava já avisando que a Itália era em uma situação, junto com outros poucos países, mais crítica por essa diminuição da população, mas nada tem se feito, ou pouquíssimo tem se feito. Eu acho as medidas insuficientes, mas não porque é a minha opinião, mas porque não tem mudado ainda a estrutura social, não tem dado impulso à natalidade, não tem dado impulso a uma transformação do bem-estar social suficiente. E para mim, essa é o motivo dessa, porque tem poucos jovens. Temos uma sociedade muito gerontocratizada, resistente à mudança, onde se alerta muito. Penso essa questão da xenofobia e racismo. Uma chance que nós teríamos seria incorporar os migrantes dentro da nossa estrutura social, porque eles são prevalentemente jovens, mas isso muda a cultura, muda o que você vê na comunidade, de repente isso vira um problema. Então, eu acho que está fazendo pouco. As grandes organizações internacionais apontam em reformas internas, dar mais espaço aos jovens, incorporar os migrantes como os recursos e também ter um investimento em pesquisa específica nisso, seja na área da saúde, mas também das ciências sociais, e isso está sendo feito de forma muito tímida no mundo inteiro, na Europa, inclusive na Itália. Obviamente eu quero saber a tua opinião de como o Brasil está caminhando para não chegar à situação da Itália, mas antes disso quero saber da Wanderley, em termos de políticas públicas aí voltadas para os idosos. Wanderley, como é que tu enxerga, qual é a tua análise? Então, inicialmente quero agradecer o convite de estar participando aqui. No Brasil a gente tem pensado pouco a esse respeito, né? A gente tem timidamente na saúde o programa de promoção da saúde do idoso, né? Temos algumas ações que vêm sendo discutidas, mas é um dos grandes desafios que a gente tem, que é pensar espaços para que os idosos possam conviver de forma ou de forma coletiva ou comunitária, né? As famílias ainda não estão muito preparadas, né, para enfrentar as exigências que tem do cuidado ao idoso. Mas a gente tem, a própria Organização Mundial da Saúde nos desafia a pensar a saúde como elemento que perpasse todas as políticas, né? E aqui no Brasil a gente vê alguns lugares onde, por exemplo, só colocar a saúde na política do trânsito e de diminuir, por exemplo, aumentar o tempo de espaço na sinaleira, de passagem do pedestre na sinaleira, diminuiu mais de 90% os acidentes em idosos, né? E que a gente sabe... É uma medida tão simples, tão né? simples. Então, assim, nós precisamos, na verdade, pensar não só para os idosos, mas pensar no Brasil o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né, como política pública universal, e dentro dele a saúde perpassando o conjunto das políticas, né, na educação, na alimentação. A gente tem e se nós não pensarmos a promoção da saúde que perpasse desde a criança, desde o nascer, né, até a velhice, a gente vai ter dificuldades de avançar nisso. Por exemplo, um dos grandes problemas que acaba gerando doença crônica é a alimentação, né? E a gente precisa repensar o padrão alimentar. E isso perpassa as escolas, perpassa as orientações na família, perpassa a indústria da alimentação, né, o modelo de desenvolvimento.
os cuidados e a organização dos serviços de saúde precisa se repensar, né? E também a formação dos profissionais de saúde eu ia lhe perguntar isso. As instituições também estão preocupadas na formação de profissionais para atuar com idosos? Então, é um desafio. A gente, na Universidade Federal da Fronteira Sul, ali no curso de Medicina e na residência multiprofissional onde eu atuo, a gente tem feito esse processo de construção, e a gente tem a inserção dos estudantes desde da primeira fase do curso no serviço de saúde, nas comunidades, junto com as famílias. Eles adotam gestantes e aí acompanham as famílias, para que desde o início do curso eles já consigam perceber os desafios que tem, né, e já consigam interagir para poder ter capacidade de reflexiva, de análise, e na sua formação dos grandes desafios que estão colocados para a formação integral das pessoas. Porque para pensar o idoso a gente precisa pensar desde quando é criança, o cuidado com o jovem. Hoje em dia os jovens estão desamparados, né? Então... E o jovem nunca pensa que vai ficar velho, né? Essa é uma realidade. Agora, professora Marilene, a Universidade de Passo Fundo, ela tem há muito tempo pensado essa questão do idoso. Eu lembro aqui da professora Lúcia Palma, Sim. em memória, que ajudou a fundar o CREAT, por exemplo, que é um centro que promove atividades para os idosos. E a universidade também tem um mestrado em envelhecimento humano. Qual é a contribuição do mestrado e da instituição, do modo geral, para o pensar nessa demanda aí crescente de idosos que a gente tem no país? A universidade já tinha uma preocupação lá já em 1992, quando houve o primeiro curso de especialização lato sensu em gerontologia, que foi na sequência desse curso que um grupo de professores começou a pensar a proposta do mestrado. E o mestrado, ele nasceu com esse compromisso de estudar os fenômenos relacionados ao envelhecimento humano, mas também formar recursos humanos para atuar nessa problemática toda. A gente ouviu aqui, ao citar alguns desafios, né, que a gente enfrenta hoje, mas eu considero que o primeiro e acho que o mais importante dos desafios é a própria sociedade dar-se conta de que caminhamos para um mundo longevo. O Ardigò falou do problema lá na Itália, que há muitos anos já vem, e nós, diferentemente de alguns países europeus, nós é a passos largos, nós é muito rápido. Tem algumas sociedades ainda que elas houve um tempo para elas se desenvolver economicamente e daí se deparar com o fenômeno. Nós não chegamos a esse patamar de se desenvolver economicamente e já estamos com um acelerado envelhecimento da população. As nossas demandas são as pessoas mais velhas, e o mestrado tem discutido, dentro das suas linhas de pesquisa, algumas dessas problemáticas. Entre elas, uma das preocupações é o cuidado de longa duração. Porque nós estamos convivendo com idosos e com idosos muito idosos, e se eles têm uma longevidade maior, a longitudinalidade do cuidado também é maior. E quem vai cuidar essas pessoas? Então, isso é uma preocupação muito grande, tem sido apontada em alguns estudos. Também a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vem chamando atenção para essas questões, e a gente já tem alguns dados, por exemplo, de perceber que o cuidador de idoso, o cuidador familiar, ele é invisível para o sistema de saúde. Muitas vezes as pessoas pontuam muito o idoso que tem um problema, mas quem mais deveria de ser o foco, de ter um suporte, é quem cuida dessa pessoa. Porque
uma grande maioria, nós estamos percebendo que é um idoso cuidando de um idoso, ou então um familiar que já está num processo de envelhecimento já adiantado e está cuidando. Ou um familiar que tem outras tarefas e acaba entrando num processo de estresse. Ele não escolhe ser cuidador, ele se vê na condição de cuidador, né? Então isso é um desafio também muito grande e também é o objeto de estudo, entre outras questões que a gente tem uma preocupação e tem feito alguns encaminhamentos, né, no próprio programa. Bom, eu vou querer saber de vocês as famílias que são menores, porque até um tempo atrás as famílias eram numerosas, então a gente tinha mais cuidadores da mesma família para um casal ou para um idoso. Hoje esse quadro também mudou e daí só piora a situação, né? Mas a gente vai falar sobre esse assunto depois do intervalo, a gente volta em seguida. O tema desta semana é envelhecimento humano e as demandas existentes a partir disso. Mas eu questionava vocês no bloco anterior, está mudando o perfil das famílias? A gente tem famílias menos numerosas, quer dizer, e menos pessoas também para atender os seus idosos. Isso é uma verdade ou eu estou enganada em relação a esse formato de família, professor? Isso depende muito das famílias. Não é incomum na Itália encontrar situações onde se mantém mais ou menos uma situação tradicional, mas também em áreas urbanas você vê um casal jovem com um filho só. Esse é o motivo para não ter reposição na população. E o casal tem os pais vivos, os avós são vivos e às vezes há várias gerações anteriores vivas. Dessas, nem sempre todas estão no mesmo nível de saúde. Às vezes é muito fácil, você tem uma pessoa de 100 e mais anos, que é a mais saudável dentre os idosos, e as pessoas mais jovens, que têm 80, 85, que já estão com a saúde muito precária e muitas doenças crônicas. Então, quais são os cuidadores dentro da família? Precisa muita atenção para descobrir, precisa muito pesquisa sobre esse tipo de assunto, porque não pode ser um olhar padronizado, tem que ver a estrutura familiar, fazer um mapeamento específico, porque muitas vezes acontece, qual é a pessoa que está mais a risco de saúde nessa estrutura familiar? A mulher do casal jovem, porque ela é a pessoa que cuida e vai cuidar de toda a estrutura, e ela se desgasta e ao desaparecer dela como cuidadora, vai cair toda a estrutura de cuidado de uma família inteira, de muitas pessoas. Então, isso precisa de pesquisa, precisa de formação específica para os nossos profissionais e também precisa de recursos de saúde diferentes. Porque, olha, você entra na família e tem que dar suporte para uma mulher jovem que ainda não tem nenhuma doença, parece uma coisa que não cabe ao serviço de saúde. Mas pensa se aquela pessoa adoecer, quanto vai internados e por quantos dias e qual será o gasto do serviço de saúde. Sim, as consequências são muito mais graves. Exatamente. E é verdade que a mulher, ela é mais cuidadora do que o homem? Ela atua mais nesse processo do que o homem? Eu acredito que a mulher é a mais designada. Nós fizemos parte de uma rede, de um estudo multicêntrico que a gente estudou o perfil do cuidador familiar. Passo Fundo teve envolvido em outros centros do país também. E o que a gente viu, o que esse estudo mostrou? Que quem assume o papel de cuidado é uma mulher, e geralmente é uma mulher de meia idade. Aquela que tem um trabalho assim, social que não é muito reconhecido e que é designada pela família para ser a cuidadora dos seus pais envelhecido. Nós percebemos também que em muitas situações, né, algumas questões que envolvem até casos de separação, porque se a mulher ela assume os cuidados, o homem ele percebe muito bem, vê muito bem se a sua esposa cuida dos seus pais. Se a sua esposa está cuidando dos pais dela,
isso já rompe, às vezes mexe com a estrutura do casal, então acaba se tornando mais uma problemática. O homem não suporta nem isso. Pelo menos a gente tem já comprovado alguns estudos empíricos que mostram essa situação. E a outra questão os eixos que tem a convivência intergeracional. Em famílias de baixa renda, a rede de vizinhança às vezes também se responsabiliza pelo cuidado, ou então às vezes tem um neto, um sobrinho que convive com os avós e acaba cuidando. Ou então, às vezes, irmãos cuidando dos seus irmãos que não constituíram famílias, cuidando dos irmãos mais velhos. E nós também temos uma outra frente que a gente vê, que é a necessidade de institucionalizar a pessoa idosa quando ela tem uma demanda de cuidado de alta complexidade, que no caso, um dos exemplos que nós podemos citar é o caso da demência, que daí a pessoa fica dependente, necessita de uma demanda de cuidado e às vezes a família tem que procurar um lugar de cuidado. E a família sofre muito com essa situação, porque a instituição ainda vive um estigma. E decidir se o seu familiar vai ser cuidado numa residência coletiva, numa casa de cuidado, isso é um ponto crucial, muitas vezes, porque a família teme muito o cerceamento social. Uhum. Como que isso vai ser visto na sociedade onde é o meio onde elas estão? Pode ter uma representação de abandono, de desleixo, de descuidado. E é toda uma problemática que hoje é emergente e que nós precisamos discutir também essas questões. Bom, professora Vanderlei. Então, eu quero trazer um outro aspecto que é o desafio da atenção básica em saúde, porque na comunidade, muitas vezes, quando não tem esse amparo familiar para poder cuidar, ou se fragiliza quem é o cuidador, adoece, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fica internada no hospital porque não tem para onde ir. Então isso gera um aumento de custo público, né, de cuidado na saúde, e que precisa ser construído estratégias na unidade básica de saúde, junto com a equipe de saúde que tem ali, e com o apoio comunitário. A gente sabe o quanto a comunidade, a vizinhança, né, como a Marilene falou, são importantes também no cuidado, não só no momento mais crítico, mas também na promoção da saúde, né? As atividades que são feitas em nível de comunidade, elas são muito importantes para as pessoas não adoecerem, né? Uhum. Eu tenho, assim, um trabalho junto com as mulheres camponesas, que já estão envelhecendo no campo, e grande parte delas, quando elas têm um grupo de mulheres para participar, elas não precisam mais nem tomar o medicamento para depressão, porque acaba que o próprio grupo é o espaço de acolhimento, de cuidado, de participação, e que substitui muitas vezes, em casos que não são mais complicados, né, o próprio medicamento, né? Tu dirias que a solução que vem da sociedade civil pode ser uma alternativa boa aí já que a gente não tem aí políticas públicas eficientes que pensem a longo prazo? Eu acho que elas são importantes e são sinalizadores, mas assim, num país com tanta desigualdade social como o nosso, é central o papel do Estado. Nós vamos ter muita gente morrendo se não tiver política pública de acolhimento, seja em instituições de longa permanência, seja de apoio para diminuir a desigualdade social, as famílias mais empobrecidas. É muito diferente o jeito de cuidar e as possibilidades e as condições. Então, assim, em países como o Brasil, e que a gente não está pensando muito nisso, é central o papel das políticas públicas. Eu não consigo enxergar a saúde e a assistência social, enfim, o cuidado com o idoso e com as pessoas de maneira geral. Hoje nós temos o Sistema Único de Saúde, que é a política pública na saúde, que atende mais de 200 milhões de brasileiros, mas nós temos mais de 150 milhões que dependem única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Se a gente não tiver ele, serão pessoas que não terão dinheiro para poder bancar a sua saúde.
É uma projeção dramática, né? Então assim, é bem sério. Eu acho que a gente precisa, nós não podemos abrir mão do papel do Estado no cuidado aos idosos, às crianças, às famílias como um todo. Um ponto muito importante é trabalhar com as famílias e preparar as famílias para conviver com esses idosos. Porque muitas questões de violência contra a pessoa idosa é intrafamiliar. Isso os estudos já estão mostrando. Mas por quê? Porque muitas vezes a família não se vê preparada e ela não tem um suporte para trabalhar com isso. Então, se eu tenho alguém que tem sinais de demência em casa, eu preciso de um suporte do serviço de saúde, do serviço médico, porque eu tenho que entender o que está acontecendo com esse meu familiar, com esse meu ente idoso, porque só assim eu não vou sofrer com os sinais que eu estou acompanhando e com o contexto todo. Então, isso sim, exige políticas públicas e exige serviço para que possa capacitar a nós mesmos conviver com essa situação. Professor Martino, o senhor encontra aí no horizonte o Brasil se mexendo em torno de políticas públicas viáveis? A professora Vanderlé trouxe aí Não, ela está super dramática, certa. Eu né? acho que o Brasil está indo no caminho errado. A situação, nossa perspectiva, é dramática. Vai sair agora um dado, colegas brasileiros estão preparando dados sobre a mortalidade infantil. Voltou a ter mortes por fome no Brasil. E se nós falarmos que é uma questão importante é trabalhar em uma perspectiva de longo prazo com as pessoas desde os primeiros anos de vida, e não tem política pública para a redução da fome na criança, essas crianças vão ter mais obesidade, mais diabetes, mais doenças cardiovasculares, etc. O primeiro problema do Brasil é as desigualdades. Nós temos grandes evidências científicas sobre o que doenças crônicas estão aumentando mais que o envelhecimento da população. Isso significa que tem um disposto conjunto de não ter prevenção e promoção, não trabalhar na qualidade da vida, não remover os fatores que vão produzindo desigualdades em saúde. Veja, desigualdade em saúde não é uma coisa que age só na extremidade, com o rico que vive muito e os pobres vivem pouco. Nós fizemos pesquisa na Itália, na Inglaterra, eles começaram a fazer 10 anos atrás, sobre como em Londres, por cada parada do metrô, indo do centro da cidade, desde Westminster to Camden Town, que é a parte mais no leste, que é a mais pobre, se perde 1 ano de vida a cada parada do metrô. Nós tentamos fazer essa mesma pesquisa na Itália, em Turim. Ficamos apavorados porque é o mesmo padrão. Então, se você mora no centro da cidade, você vive até 8 anos a mais das pessoas que vivem na periferia. Que tem acesso a muito mais. E estou falando da Inglaterra e da Itália, imagino que no Brasil a diferença. Então, essas pessoas que não tenham condições de vida digna, que não têm uma situação de proteção social, elas não só vão viver poucos, mas elas vão ficar muito doentes muito cedo. Elas vão precisar de dinheiro público para poder ser cuidados, porque as pessoas, mesmo na última fase da vida, quando eles estão muito mal, precisam de um hospital. Eles vão na emergência, eles vão entrando nos hospitais. Então, eu vejo que tem essa falta de reconhecer o problema das desigualdades como problema central para proteger a população toda dos envelhecimentos e dos problemas da sustentabilidade social do sistema de saúde e do sistema Estado como um todo, e do outro lado, um grande traço do sistema biomédico e de saúde, porque 2 coisas que não têm que ser feitas: desmontar o sistema público, porque tem que fazer prevenção. O sistema privado não tem nenhum interesse em fazer prevenção, porque isso diminui o mercado. E outra coisa é de não trabalhar só com intervenção médica. Quando você pega uma pessoa dessa, que ficaram com deprivação e desenvolveram diabetes na primeira parte da vida, com 15, 16 anos, você tem que tratar ela com um fármaco que custa 1.000 euros por semana para o resto da vida. Não era melhor fazer uma intervenção fazendo prevenção com isso? Não ia gastar menos? Então, quem é que vai fazer essa intervenção? E com as pessoas que vão desenvolvendo hipertensão. Não é melhor fazer promoção no lugar de colocar eles com fármacos antihipertensivos com 35 anos e continuar a fazer o tratamento até 50, até 60, 70, 80, 90? Então, essas são as suas condições que são muito claras. Eu vejo essa questão de saber o que fazer
e não conseguir fazê-lo como a maior frustração que nós temos nesse momento. Bom, a gente está quase terminando o programa, mas eu queria saber de vocês rapidamente o que individualmente a gente pode fazer para minimamente amenizar esse problema, professora Vanderlei. Então, eu penso que os idosos, o jeito como a gente trata a criança e o idoso é o que mostra a cara de uma sociedade. As crianças por aquilo que é o nascimento, a essência da vida, e o idoso pela sabedoria que traz, enfim. Eu acredito muito na vida, na defesa da vida, gosto muito das crianças, dos jovens, e nos idosos eu enxergo a essência da sabedoria. Então eu tenho um carinho assim, muito especial por eles e acredito que a gente precisa pensar na gente e no cuidado aos idosos desde logo, mas isso é a nossa escolha individual, que passa também por uma ação coletiva comunitária e também pela ação pública, né, do papel do Estado. Professora Marilena. Eu acredito que cada um, de forma individual, tem que pensar no seu projeto de vida, tem que pensar nas suas escolhas, porque a nossa velhice vai ser o resultado das nossas escolhas e também das escolhas dos outros, que muitas vezes nós não temos nem como interferir. Professora. Penso que o nosso compromisso no dia a dia na universidade, fazer pesquisa, fazer formação e fazer educação. Muito obrigada pela presença de todos vocês no Estúdio 4. Estamos encerrando o Estúdio 4 desta semana, mas se você ficou curioso ou perdeu alguma coisa, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.